Tá, começar tudo de novo. Estamos aqui com o Tarson Nunes, doutor em Ciência Política pela URGS e pesquisador do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento do Rio Grande do Sul, para falar com a gente um pouquinho sobre economia criativa. Tarson, te agradeço muito por todas as vezes que tu já atendeu os pedidos da Chico, e a palavra é tua. Eu vou pedir para todos ficarem com os microfones fechados, tá? Depois o Tarson vai abrir para perguntas, aí quando forem falar, abram os microfones, tá? Então tá, muito obrigado, Lisiane. Queria agradecer em primeiro lugar esse convite da Associação Chico Lisboa para estar conversando e refletindo. Eu acho que esses momentos são sempre uns momentos esses momentos de reflexão são sempre um aprendizado para a gente também que está falando, né? Uma forma de ter um feedback, ter uma melhor compreensão dos fenômenos que a gente vem estudando. Como a Lisiane falou, eu sou pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, que é o departamento que substituiu a antiga Fundação de Economia e Estatística, que é uma fundação do governo do Estado, voltada para fazer estudos socioeconômicos que ajudem a qualificar as políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Com o fechamento da fundação, a gente foi transformado num Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento, e nesse departamento eu coordeno um programa de pesquisa sobre economia criativa, que tem como objetivo justamente colocar na pauta das políticas públicas o tema das indústrias culturais e da cultura, olhado desde um ponto de vista não só estritamente cultural, mas olhado desde um ponto de vista da sua contribuição para o desenvolvimento econômico. Ou seja, a nossa disposição de estudar a indústria cultural, estudar esse entrelaçamento entre a cultura e a economia, ele está baseado justamente numa percepção que é cada vez mais corrente nos meios econômicos do papel decisivo da criatividade, da inovação e da cultura para o desenvolvimento econômico. O conceito de economia criativa, que é um conceito que surgiu na virada do século, ele tem justamente esse condão de nos permitir olhar o tema da cultura para além do seu valor inerente, do seu valor da arte, que a arte tem como expressão da criatividade humana, mas também explorar justamente as interfaces entre essa produção artística e a economia como um todo. Então, eu vou tentar, na verdade, fazer algumas provocações. Eu dividi a minha fala em 3 partes, para depois a gente continuar o debate mais de uma forma mais dialógica, a partir das questões e das reflexões que vocês forem colocando. Então, a minha ideia é, primeiro, dar uma discutida no conceito de economia criativa e por que é importante para os artistas e para os artistas plásticos, especificamente, pensar a partir desse conceito de economia criativa. Depois, num segundo momento, a ideia é fazer algumas provocações sobre essa questão das artes plásticas e a sua inserção na economia, nessa relação complexa e relativamente nova da relação entre a arte e o mercado. E, por fim, levantar algumas provocações relativas às questões mais contemporâneas e como é que o artista plástico pode se ver, ele também, como parte da economia. Então, são basicamente esses 3 pontos. Vou tentar ser rápido, não consumir mais do que meia hora com eles, para a gente poder avançar depois de uma forma mais dialogada. Então, o primeiro ponto é o conceito de economia criativa, que, como eu mencionei para vocês antes, ele surgiu na virada do século, basicamente ali na Inglaterra, na Austrália e em alguns países do primeiro mundo, não por acaso, mas justamente são aqueles países onde fica mais evidente a relação entre a arte e a economia, porque são aqueles países sede das grandes indústrias culturais. A Inglaterra, os Estados Unidos, a França, são todos países líderes na produção e nas indústrias culturais de modo geral. Então, a economia criativa, na verdade, ela tem a ver com a percepção de o quanto que a criatividade, a cultura e a arte têm também um papel importante do ponto de vista econômico. E, na verdade, eu acho que é importante a gente ter em conta que
quando se fala em economia criativa, não está se falando em um setor econômico. Na verdade, é um olhar sobre a economia que busca desvendar o quanto que a produção cultural pode incidir também sobre outros setores da economia. Para além dos mercados das artes, para além das indústrias culturais, fica cada vez mais evidente hoje que em todas as áreas da produção, ou em muitas áreas da produção, os valores imateriais da criatividade, da cultura, são elementos decisivos para agregar valor aos produtos. O design, a publicidade, a indústria cultural, os games, são todas áreas que não são diretamente ligadas à cultura, mas aonde a criatividade, ela de fato gera um novo tipo de valor. Essa relação, particularmente na área das artes plásticas, é uma relação muito complexa, porque a discussão sobre o valor econômico das atividades culturais não é uma discussão trivial. Primeiro, porque a arte e a cultura não têm preço. O valor da arte e da cultura não é mensurável em termos quantitativos. É um valor de natureza qualitativa, de expansão das possibilidades do humano, de expansão da compreensão da realidade, de geração de pensamento crítico. Então, uma obra de arte, para além do seu valor econômico, ela tem um valor que não pode ser medida em termos de mercado. No entanto, é evidente que a arte é trabalho humano e trabalho humano tem valor que é mensurável de maneira econômica. E identificar esse valor possibilita não apenas dar visibilidade para a arte, para o valor do artista, mas também pensar em como possibilitar a inclusão das atividades artísticas na agenda pública. Porque a forma como a arte é vista, em geral, na agenda pública é a arte é importante, a arte é bacana, mas é uma coisa a mais. Não é uma coisa essencial para o ser humano, porque essencial é comida na mesa, e não é uma coisa que movimente a economia. Portanto, normalmente as políticas públicas são pensadas como um apêndice, uma coisa a mais. Então, tu faz tudo o que tem que fazer, mas também apoia a cultura, porque, afinal de contas, a cultura é importante. Quando a gente analisa a partir do conceito de economia criativa, a gente começa a perceber que isso é uma explicação muito parcial, porque cada vez mais, de maneira geral, a economia vem sendo movimentada pela criatividade, pela cultura. Se a gente for olhar o estado mais rico do país mais rico do mundo, que é a Califórnia, nos Estados Unidos, tem sua economia baseada em grande parte na indústria cultural, na produção de conteúdo, no audiovisual, na música, nos games. Ou seja, é cada vez mais evidente hoje que as artes, a cultura e a criatividade são geradores de valores, e mais do que geradores de valor econômico, alavancas para o desenvolvimento econômico, na medida em que consegue gerar novos setores econômicos e ampliar emprego, ampliar renda e gerar crescimento econômico nos países que, de fato, se dão conta do quanto que a cultura vale enquanto parte da economia e fortalecem e estimulam essa área. Então, isso começou a ser analisado muito a partir do final do século XX, aonde já a Unesco, desde o final dos anos 70 e início dos anos 80, já vinha trabalhando com a ideia de contas satélites, de conseguir fazer uma mensuração do quanto que a cultura movimentava dentro da economia, desde da indústria da música, basicamente em torno da questão da indústria cultural. No entanto, o conceito de economia criativa amplia um pouco o escopo dessa abordagem, porque ele vai além das atividades culturais propriamente ditas e o seu valor econômico, e começa a buscar aonde que as atividades culturais conseguem também gerar valor para além da área especificamente cultural. Então, aquele artista visual que trabalha como designer para uma fábrica de automóveis, aquele músico que trabalha fazendo jingles para uma empresa de publicidade, aquele artista visual que é cenógrafo e trabalha para a indústria do cinema, ou seja, se percebeu que a cultura, a arte, a criatividade tem um impacto econômico para além das atividades culturais, influenciando o conjunto da economia como um todo. E, mais do que isso, estudos recentes têm mostrado, e aí é importante, tem um urbanista canadense que trabalha radicado nos Estados Unidos, chama Richard Florida, que ele vem mostrando, através dos estudos, que as cidades que mais cresceram e os lugares que mais se desenvolveram a partir do século XXI
são justamente aqueles lugares aonde se conseguiu acolher e incorporar essa dimensão da criatividade e dos artistas e dos criadores como ativos para o desenvolvimento local. Quer dizer, uma cidade que seja capaz de ter uma cena cultural pujante, que tenha todo um conjunto de empreendimentos que envolvam as mais variadas áreas da indústria cultural, é uma cidade que consegue atrair investimentos, que consegue gerar crescimento econômico, e, nesse sentido, ele mostra o quanto que é cada vez mais decisivo o apoio à cultura e à atividade cultural do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, assim, o entrelaçamento entre a atividade do artista e o resto da economia, ele é cada vez mais profundo e cada vez mais intenso. Claro que isso nem sempre foi assim, e como a gente já está nos primeiros 10 minutos, eu já vou passando para o segundo ponto, que é para compreender essa realidade agora, quer dizer, que é onde cada vez mais a arte, a cultura e a criatividade tem um papel estratégico para o crescimento e para o desenvolvimento econômico, é importante a gente refletir um pouco sobre como é que evoluiu essa relação entre o artista e a economia, para pensar e compreender melhor como é que se dá essa inserção hoje. Porque se a gente for pensar, quer dizer, na história humana, as artes como um todo e as artes visuais também sempre foram parte da vida cotidiana, começando lá pelas pinturas rupestres nas cavernas. O ser humano sempre se expressou artisticamente e sempre buscou dar uma forma visual para os seus sentimentos, para as suas inquietações e para as suas visões de mundo. No entanto, durante todos os milênios da evolução humana, nunca não havia uma separação entre o artista e o resto da população. Né? Todo mundo era um pouco artista, todo índio sabe fazer pinturas. Né? Nas sociedades primitivas, essa função específica do artista não está claramente colocada. É só com o começo da urbanização, a partir do Neolítico e das civilizações antigas, que começa a haver excedente suficiente para ter gente que vai viver só de fazer arte, não precisa lá trabalhar no campo, não precisa caçar, ou não precisa pescar. Né? Surge a figura do artista quando há uma urbanização e uma divisão social do trabalho um pouco maior. No entanto, se vocês forem pensar, quer dizer, como é que viviam os artistas na Grécia Antiga, como é que viviam os artistas até a Idade Média, não existia um mercado das artes e a arte não era uma profissão. Né? A arte, em geral, estava muito associada, primeiro, ao poder político, né, e ao poder religioso. Né? A arte surge nos templos, né, as estátuas gregas dos templos, as pinturas dos santos na Idade Média. A arte ela surge como parte do poder político. Né? Os quadros pintando as figuras dos nobres, as obras de arte, em geral, eram associadas àqueles detentores do poder político e econômico na época, porque era tudo muito fundido, e o artista, de modo geral, ele estava muito relacionado com essa relação do mecenato. Se a gente for pegar, por exemplo, o Leonardo da Vinci, é um sujeito que, durante toda a sua vida, viveu na corte de Florença, e no final da sua carreira foi chamado pelo rei da França, que deu um castelo para ele ficar lá pintando, ou seja, a figura do artista se destaca do conjunto da população, mas ela está muito subordinada a essa inserção relacionada ao poder econômico, ao poder político. O artista vivia sustentado por alguém para fazer o seu trabalho artístico, e esse trabalho era todo apropriado apenas pelo cara que era o comprador, que determinava não só o que deveria ser pintado, mas como deveria ser feito, etc. e tal. Quando começa a emergir o capitalismo, começa a surgir essa relação entre a arte e o mercado. Né? Com o capitalismo, com a mercantilização das relações sociais de modo geral, o artista ele deixa de ser dependente de uma figura, do mecenas, do conde, do barão, do papa, do bispo, e passa a transforma o seu trabalho numa mercadoria. Né? Então, a arte ela se liberta do mecenas, mas ela passa a depender do mercado, e a obra de arte se transforma num produto que, num primeiro momento, é um produto direcionado para a burguesia. Né? Então, aí, toda essa lógica dos salões, das galerias, se cria um mercado das artes, onde o artista passa a pintar e produzir em troca de uma remuneração financeira e passa a viver do que ele consegue vender. No século XX,
essa dinâmica ela se aprofunda ainda mais e vive umas transformações muito mais radicais, porque tu tem, de um lado, o surgimento da reprodutibilidade, da impressão, né? Então, o trabalho artístico ele deixa de ser um trabalho único e que só pode ver naquela tela onde ele foi pintado, né? Com a tipografia, com a impressão, com a sofisticação das técnicas de impressão, os trabalhos artísticos visuais começam a poder ser reproduzidos em larga escala, e o mercado das artes ele se amplia ainda mais, acompanhando uma tendência geral de ampliação do mercado de modo geral, quer dizer, incorporação da classe trabalhadora, criação do mercado de massas, e surge no século XX, então, toda uma indústria cultural que tem a ver justamente com esse acesso maior do conjunto da população a produtos culturais. Né? Então, tu tem uma indústria fonográfica surgindo, tu tem uma indústria editorial surgindo, tu tem também uma ampliação do mercado das artes, de modo geral, também das artes visuais. E chegando mais para o final do século XX, início do século XXI, essas mudanças tecnológicas se ampliam ainda mais e se abrem novos espaços para a arte visual. Né? Tanto o design de produto, a ilustração, a publicidade, as histórias em quadrinhos, a computação gráfica, ou seja, o produto do artista gráfico, do cara que faz artes visuais, deixa de ser um produto que unicamente podia transitar através do mercado tradicional das galerias e dos museus e passa a ser um produto de massa e passa a se inserir em outras lógicas muito distintas daquele mercado artístico tradicional. Então, no mundo contemporâneo, as artes visuais acabam se equilibrando entre esses dois polos. De um lado, o mercado tradicional das artes, né, das galerias, dos museus, e do outro, essas novas maneiras de inserção do trabalho do artista no mercado, que são bastante diferentes, que colocam o artista já numa situação um pouco distinta, muito mais de trabalhador assalariado, fazendo coisas sob encomenda, do que aquela autonomia do artista criador autônomo que circula livremente no mercado. No entanto, esses dois polos eles são bastante distintos. Quer dizer, de um lado, o mercado tradicional das artes ele é um mercado onde, digamos, a dimensão autoral do artista visual ele é uma dimensão mais autônoma, ou seja, eu posso produzir o que eu quiser e as pessoas compram se quiserem ou não. Que, se de um lado ele é mais autônomo, por outro, ele é um mercado muito mais elitista, mais rentável para o artista, mas é um mercado excludente. Né? Eu acho que a gente pode contar nos dedos o número de artistas que vivem só da sua arte em termos de artes visuais no Rio Grande do Sul e mesmo no Brasil. Quer dizer, não é um mercado que é muito fechado, muito elitista, muito excludente e que convive com todo um conjunto de pressões e contrapressões e interesses mercadológicos que são muito complexos e difíceis de se conseguir desvendar completamente. E, do outro lado, tem um mercado mais popular, mais inclusivo, mas muito mais subalterno. Ou seja, o artista visual pode ser designer numa fábrica de automóveis ou de móveis, ele pode ser artista visual numa agência de publicidade, ele pode ser ilustrador de uma revista, ou seja, se abrem todo um conjunto maior de oportunidades de mercado, mas muito menos autônomas, porque aí o cara vai estar, na verdade, vendendo a sua força de trabalho e produzindo coisas sob encomenda. Então, os artistas acabam se dividindo entre dois ramos bastante distintos e se equilibrando entre esses dois ramos. Um mais autoral, no entanto, mais elitista e mais difícil de acessar, e um outro mais amplo, mais acessível para o artista, mas muito mais subalterno, onde a possibilidade de um trabalho autônomo e autoral ele é muito mais complicado. Então, assim, do ponto de vista da relação do artista com o mercado e essa discussão toda da economia criativa, é importante, assim, primeiro a gente perceber a complexidade dessa relação e o quanto que os elementos simbólicos e as estruturas de poder se envolvem nisso aí e o quanto que é difícil, porque a arte, por definição, ela a definição do valor de uma obra de arte ela é muito subjetiva. Quer dizer, o Van Gogh ele morreu miserável, pobre,
No entanto, hoje um quadro do Van Gogh é vendido por milhões na Christie's. O que fez com que, na época que o cara estava produzindo isso, ele não conseguisse sequer sobreviver do seu trabalho, e hoje aquele trabalho que não valia nada em outros momentos passa a ser ter um valor milionário. Quer dizer, quais são os mecanismos, e aí o Bourdieu, eu acho que ele trabalha muito esse tema de como quem são aqueles que definem o que vale e o que não vale. Então, aqueles pessoas e instituições que têm o poder de estabelecer critérios de valor para as obras artísticas. E, de modo geral, nesse segundo mercado, no mercado mais popular de trabalho, no mercado mais amplo de trabalho do artista visual, mesmo essa coisa autoral, ela é totalmente submetida a uma relação de trabalho assalariado. Né? Tu está lá como ilustrador desenhando o que te mandam desenhar. É claro que eles vão te contratar porque eles gostaram do teu trabalho, ou seja, tem uma dimensão autoral. No entanto, a condição de trabalho do artista que está empregado, vendendo a sua força de trabalho, é uma condição muito mais subalterna. Voltando um pouco ao tema da economia criativa e por que eu acho que é importante o artista olhar o seu trabalho também à luz de uma dimensão econômica, eu acho que a formação dos nossos artistas ela é muito ainda influenciada por aquele modelo tradicional do século XVIII, do renascentismo, do artista como um ser etéreo, que faz o seu trabalho e não pensa no valor ou em como vendê-lo ou como transformar isso numa forma de vida. Quer dizer, aquela visão da arte pela arte ainda é a visão que fundamenta toda a formação dos artistas, o que os torna, por sua vez, incapacitados de enfrentar uma realidade que é uma realidade no mercado, um mercado onde a venda de força de trabalho ela precisa ser, ela é uma disputa permanente. Quer dizer, então, tu compreender a dimensão econômica do teu trabalho não significa que tu tem que voltar ao teu trabalho artístico para atender as demandas do mercado, mas significa que tu tem que entender que o teu trabalho artístico é trabalho e, como todo trabalhador, ele tem que se organizar e defender os seus interesses. Então, olhar o debate sobre a arte à luz do conceito de economia criativa nos permite criar instrumentos para defender o valor do nosso trabalho enquanto artistas. Né? Por quê? Porque outros setores econômicos que são mais facilmente mensuráveis e tem, de um lado, são mais fáceis de incorporar numa lógica econômica e, de outro, tem mais capacidade de organizar e defender os seus interesses, eles conseguem pautar o debate público e defender os seus interesses. Quando tem uma crise no arroz ou tem uma crise na indústria de calçado, isso vira notícia de jornal. O preço do arroz caiu, o que o governo vai fazer, como é que nós podemos fazer, que tipo de medida pode ser tomada. Tem uma crise no calçado, está gerando desemprego, a concorrência internacional. Os setores tradicionais da economia, eles conseguem vocalizar os seus interesses de maneira mais fácil e mais explícita, e com isso serem parte da agenda política e garantirem políticas de apoio à sua atividade, apoio econômico à sua atividade, enquanto que os artistas, por se verem como seres à margem, seres etéreos que não tem nada a ver com isso, não conseguem pautar o valor do seu trabalho enquanto parte de um valor mais geral criado pela sociedade. E quando a gente analisa e estuda a economia criativa, a gente percebe que cada vez mais é evidente o quanto que o trabalho artístico tem o seu valor, e depois, para fechar, eu vou mostrar que não é só o valor mercantil da venda, da relação de venda do trabalho, mas é um valor mais geral do desenvolvimento da sociedade como um todo. Mas tem muita dificuldade de demonstrar isso. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem que entender que as métricas tradicionais da economia elas têm muita dificuldade de captar os valores da economia criativa. Porque os economistas são muito acostumados com coisas quantitativas. Né? É muito fácil tu contar quantos tratores saíram de uma fábrica, quantos quilos de soja saíram daquela lavoura, e a economia ela se baseia muito em dimensões quantitativas, então eles conseguem medir isso e dizer, o arroz é importante na economia do Rio Grande do Sul, a indústria metalúrgica é importante no Rio Grande do Sul. No entanto, como a economia tem muita dificuldade de analisar dimensões qualitativas, quanto que vale uma ideia,
quanto que vale uma obra de arte, quanto que vale o trabalho de um artista, que é uma mensuração muito mais complexa, sempre ficou meio de lado e, com isso, a percepção do valor econômico da atividade criativa sempre ficou secundarizada. No entanto, se a gente olha, por exemplo, os estudos que a gente fez recentemente sobre emprego formal na economia criativa, pegando, olha, pensem bem, pegando só os empregos formais de carteira assinada das áreas da economia criativa, audiovisual, publicidade, editorial, artes visuais, artes performáticas, teatro, música, dança, só aqueles empregos formais de carteira assinada, que a gente sabe que não são a maioria, porque a maioria do artista não tem carteira assinada, não tem vínculo empregatício. Só os empregos de carteira assinada criados pela economia criativa são 130 mil no Rio Grande do Sul. A indústria metal-mecânica são 110. A indústria do arroz é menos. Ou seja, se a gente for olhar os números, a gente vai perceber que as atividades criativas e culturais elas geram, inclusive, mais empregos do que outros setores muito tradicionais da economia. No entanto, quando tem uma crise no arroz, quando tem uma crise na indústria calçadista, isso vira pauta pública na imprensa e o governo é obrigado a se movimentar para atender essas demandas. E o que não faz para a cultura, porque a cultura segue sendo vista daquele ponto de vista tradicional, da arte pela arte, do mecenato. Então, você se pensa, não, olha só, a gente tem que se preocupar com as questões da vida das pessoas, da comida, e se sobrar alguma coisa, a gente apoia a arte, porque a arte é importante, veja bem, etc. E tal. O que eu estou tentando demonstrar com esses estudos de economia criativa, com essa abordagem da economia criativa, é que, para além do valor intrínseco das obras de arte e da produção cultural de modo geral, esta produção ela tem um valor econômico relevante, ela gera trabalho, ela gera renda, ela movimenta a economia, e se a gente olhar, movimenta para além do trabalho e da remuneração do artista propriamente dito. Né? Porque o artista ele vai estar comprando tinta, ele vai ter o cara que faz as telas, ele tem as galerias, a atividade artística ela gera emprego para além da atividade específica do artista. E isso é importante a gente perceber e mostrar que é tão legítimo e tão importante na economia a atividade cultural quanto qualquer outra atividade econômica. É isso que o conceito de economia criativa vem trazer. E vou mais além, porque, como eu mencionei, para poder fechar, para além desse potencial de geração de trabalho e geração de renda para o artista, e não só para o artista, mas para toda uma cadeia produtiva, né? O cara que faz um show de música, ele está contratando segurança, ele está contratando iluminador, ele está contratando o cara que faz fazer os cartazes, a gráfica que vai imprimir os ingressos. Quer dizer, as atividades artísticas, em geral, elas, para além do trabalho do artista, que é importante ser remunerado, elas geram toda uma movimentação econômica em outros setores que não tem a ver necessariamente com a atividade artística. Mas, para além disso, e aí o trabalho do Richard Florida aponta para isso também, hoje, cada vez mais, as economias se desenvolvem a partir da inovação e da criatividade. E, nesse sentido, uma vida cultural pujante, mesmo que não tenha nada a ver com a atividade econômica propriamente dita, ela também é um atrativo e ela cria um ambiente social propício à inovação. Pessoas que têm uma vida cultural mais ativa conseguem pensar melhor nas suas outras áreas de trabalho também. Conseguem gerar situações... A criatividade ela é importante também porque ela fomenta o espírito crítico e ela forma pessoas mais capazes de inovar, mais capazes de pensar novas alternativas para os problemas econômicos fora da atividade cultural. Ou seja, uma atividade cultural pujante, um meio cultural pujante, ele é, inclusive, um fator gerador de dinamismo econômico. É isso que o Florida fala. Quer dizer, para além do valor da indústria cultural propriamente dita, uma cidade que tenha um ambiente criativo, que tenha diversidade cultural, que tenha opções de lazer, que tenha teatro, que tenha galerias, é também uma cidade que vai atrair pessoas capazes, vai atrair pessoas criativas e vai gerar uma dinâmica, um círculo virtuoso de desenvolvimento. Né? As pessoas vão para Nova York porque Nova York é uma cidade que tem muitas opções culturais. Então, qualquer pessoa que tem uma boa formação, uma boa capacidade profissional, ela tende a ser atraída para esses centros de maior vida cultural.
e isso ajuda o desenvolvimento, isso atrai talentos, isso atrai empresas, e um lugar estéril, né, uma cidade que a economia é baseada na mineração, ela não vai ter o mesmo potencial atrativo de uma cidade que tenha uma vida cultural e criativa intensa, que se retroalimenta, ou seja, a vida cultural ela multiplica talentos, multiplica criatividade, que acaba incidindo sobre o resto da economia de modo geral, ou seja, ela incide tanto de forma direta, quer dizer, quando tu tem uma fábrica de móveis e a fábrica contrata um cara que é designer, ela vai agregar valor para o seu produto e vai se tornar mais competitiva. O exemplo que eu sempre uso para fechar é, contrapondo essas duas estratégias, é um pouco o exemplo da nossa indústria calçadista aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul criou, no final dos anos 70, 60, 70, um polo de indústria calçadista muito, muito forte ali no Vale dos Sinos. E a competitividade desse setor ela era baseada fundamentalmente em pagar baixos salários e reduzir os seus custos ambientais, ou seja, reduzir o custo, produzir um sapato barato. Com a concorrência internacional, esse setor perdeu totalmente para os chineses. Quais foram aqueles setores dos calçados do Rio Grande do Sul que resistiram? Foram aqueles que, em vez de competir com os chineses pelo baixo preço, passaram a competir com os italianos, produzindo, agregando valor com design, com marketing, com planejamento, com criação de marca, conseguindo produzir um sapato mais barato que o italiano, mas com a mesma qualidade. Ou seja, tu te torna competitivo agregando valor ao teu produto e não reduzindo o custo dele. E essa agregação de valor, ela é uma agregação que se dá através da incorporação desses elementos da criatividade, da arte e da cultura. Então, uma política de apoio à cultura e às artes, ela não é só uma política boazinha, um favor que o Estado dá para os artistas. Na verdade, ela é tão importante enquanto política de desenvolvimento quanto qualquer política de apoio à indústria. Então, se a gente considera que é legítimo o Estado dar incentivos fiscais para uma fábrica da EGM se instalar no Rio Grande do Sul, por que a gente acha que, ou a gente aceita essas críticas bolsonaristas de que o Estado fica dando dinheiro para os artistas? Não está dando dinheiro para os artistas, está movimentando a economia, está gerando emprego, está gerando renda e está gerando desenvolvimento, inclusive de uma forma mais favorável para o Estado, para o desenvolvimento, do que apoiar uma indústria tradicional e poluente como a indústria de automóveis, que é uma indústria que não tem futuro. No entanto, o olhar tradicional não consegue captar essas dimensões dinamizadoras da economia que a economia criativa tem. E só para fechar, então, eu queria deixar 2 temas ainda para o debate. Primeiro, que um dos grandes entraves para se poder desenvolver a economia criativa no Brasil, e isso os artistas têm que ter em conta, é a desigualdade social e a pobreza. Uma vida num país pobre como o Brasil, onde as pessoas não têm dinheiro sequer para comer, é muito difícil que tu consiga sustentar um mercado das artes que seja próspero, que se desenvolva. Então, é muito importante também o artista ter a consciência da sua inserção na sociedade e essa percepção de que o nosso sucesso depende do sucesso de todos, que a distribuição de renda não é um favor, mas que a distribuição de renda e uma redução da desigualdade social também é um elemento fundamental para que as artes possam se desenvolver. A pessoa tem que ter dinheiro para comer, tem que ter dinheiro para se vestir, tem que ter dinheiro para viver bem e ter dinheiro para poder gastar também consumindo produtos culturais. Isso é fundamental. Ou seja, então não dá para o artista também se alienar da sociedade e não se engajar de forma mais decisiva também numa busca de alternativas que reduzam a desigualdade social e reduzam a pobreza. E, por fim, eu acho que isso já foi mais ou menos enfatizado, mas é importante destacar o papel do Estado e o seu papel de fomento nas atividades culturais. Quer dizer, o papel que o Estado tem, e no mundo inteiro, o Estado apoia a atividade cultural. Mesmo nos Estados Unidos, nos Estados Unidos o Estado não intervém, o Estado, quem fomenta as artes é o setor privado, médio. Porque, na verdade, boa parte do fomento privado nas artes dos Estados Unidos se dá porque tu tem isenções fiscais que fazem com que os empresários, para não pagar imposto, criem fundações que apoiem as artes. Então, também é dinheiro que iria para o Estado e que o Estado está abrindo mão e está sendo usado. Então, quando tu diz que nos Estados Unidos não tem além do fato de que tem apoio, o National Endowment of Arts nos Estados Unidos apoia muito a produção cultural,
mas a própria apoio privado às artes nos Estados Unidos, ele só existe porque o cara tem isenção fiscal, então ele apoia as artes porque é uma forma dele pagar menos imposto. Então também é uma intervenção do Estado. E no mundo inteiro, os Estados apoiam a cultura e as artes não como um favor, mas porque parte de um projeto de desenvolvimento nacional. Eles sabem que um povo mais criativo, um povo mais culto, um povo com mais sensibilidade artística, é um povo que também é um povo mais produtivo, é um povo mais criativo, mais capaz de enfrentar os desafios da economia do século XXI. Então, o apoio às artes por parte dos Estados não é um favor que o Estado faz aos artistas. O apoio às artes por parte do Estado é uma política de desenvolvimento tão importante quanto o apoio à agricultura, quanto o apoio à economia. Só que a gente tem que deixar de ter vergonha de demandar isso, né? E ter a compreensão do quanto que é importante que a gente batalhe para que haja mais orçamento nas secretarias de cultura, né? Se a gente for olhar o peso da Secretaria de Cultura do Estado no orçamento do Estado, ou o peso da Secretaria Municipal de Cultura no orçamento da Prefeitura, é ridículo, é patético. E o Estado gasta muito mais dinheiro com outras coisas que têm muito menos resultado do que gasta com a cultura. E isso não é um problema dos artistas, é um problema da sociedade como um todo. E eu acho que essa discussão da economia criativa, ela justamente nos dá os instrumentos para conseguir ter essa percepção. Era isso só para lançar o debate, senão eu vou esgotar vocês aqui. Eu, quando começo a falar desse assunto, me entusiasmo e não paro. Se não me reprimir, eu vou ficar 4 horas aqui falando sem parar. Obrigado. Nossa, Tarso, como eu gostaria que os nossos políticos estivessem ouvindo agora, porque é impressionante como a gente se dá conta de quão mais importante é a área de economia criativa do que o que a gente pensa, né? Mas eu queria tocar em 2 pontos. Tu mencionou isso, mas tu falou mais a relação da economia criativa com a criação de um produto, né? Com a venda, a troca, sei lá, de um produto. Já há bastante tempo a maior parte dos artistas, uma boa parte dos artistas, aliás, sobrevive de arte e educação, né? Dar aulas. Isso é uma questão. E outra coisa que está cada vez mais crescendo a partir da Anísia da Silveira, a Lígia Clark, é a questão da arte-terapia, que eu acho que entra um pouco com a Ana May Barbosa também, que fala da arte-educação, entra um pouco na questão da saúde que a arte pode promover e desse desenvolvimento da criatividade para ser aplicada não só na criação de produtos artísticos, né, não só na criação de um quadro, uma escultura, mas na criação de trabalhar em outras áreas com esse desenvolvimento da criatividade. Isso entra na questão de economia criativa? Sem dúvida nenhuma, inclusive nos modelos de economia criativa, e a gente tem trabalhado muito, porque economia criativa é uma coisa meio, como é um conceito muito novo, é difícil, ele não está muito delimitado ainda. Eu, inclusive, costumo dizer que economia criativa não é um setor, ela é uma abordagem, é uma forma de olhar a economia buscando onde é que entra a criatividade. Mas, nos modelos, especialmente que eu venho trabalhando, que é o modelo do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e que também é incorporado pelo IBGE, que criou o Sistema de Informação e Indicadores Culturais, essa questão, um dos setores que é chave da economia criativa é a arte e a educação. Toda a parte relacionada com o ensino de cultura, desde o mais banal do ensino de línguas, mas também do ensino de dança, do ensino... E, de fato, especialmente se for considerar o mercado das artes visuais, boa parte dos trabalhadores, dos artistas, vive dessa parte de educação. O que é interessante porque, por um lado, mostra que a arte não é uma coisa tão secundária assim. Se existe demanda para pagar professores para ensinar arte, é porque isso é relevante para os consumidores que pagam por isso.
Ou seja, e isso não é só nas artes visuais, eu acho que boa parte do pessoal da dança, do teatro, por exemplo, vive também de ensinar a sua arte. E essa dimensão ela é uma dimensão bastante importante, mas, como tu disseste, eu acho que isso é bem relevante, isto cria um caldo de cultura que gera efeitos em outras áreas econômicas. A pessoa com mais sensibilidade artística, ela pode estar trabalhando numa área de, sei lá, de contabilidade, mas uma sensibilidade maior artística vai te dar capacidade de conseguir resolver um problema saindo da repetição das coisas como foram aprendidas. Quer dizer, a criatividade, e tu trabalhar com arte é uma coisa que gera, que te estimula a criatividade, espírito crítico, a reflexão, ela te pode ajudar a permitir tu resolver problemas de outras áreas econômicas que às vezes não tem nada a ver com a cultura e com a arte, mas esse papel, digamos assim, polinizador da cultura, e aí não só na parte de arte e educação, de tu estudar artes, mas assim, de tu ler, de tu assistir cinema, de tu ir ao teatro, de tu ir numa exposição, são todos elementos formativos muito importantes que ajudam a ampliar a produtividade da sociedade como um todo. Quer dizer, uma sociedade mais culta, mais criativa, não é à toa que também uma diferença entre os países pobres e os países ricos é que nos países ricos não é só porque sobra mais dinheiro lá, é porque tem uma relação, uma correlação muito forte entre a cultura, a arte e o desenvolvimento econômico. Porque uma população mais educada, mais culta, é também uma população mais sensível, mais criativa, mais capaz de evitar a repetição e criar novas coisas, inovar. Um elemento que é decisivo, e todos os estudos de economia contemporânea mostram, que a inovação é cada vez um elemento mais importante na economia. Tu criar novas soluções, tu criar novos produtos, tu ser capaz de não repetir as coisas tal como elas eram feitas antigamente, é o grande caminho do desenvolvimento econômico contemporâneo. E a única forma de tu capacitar uma sociedade para inovação, ou uma das formas de capacitar a sociedade para inovação, é tu ter uma forte vida cultural. Inovação tu não ensina como disciplina acadêmica. Inovação demanda criatividade. Criatividade tu aprende exercitando o espírito crítico. Tu aprende convivendo com a cultura, usando a tua percepção, ou provocando a tua percepção e te abrindo para o novo. A nossa sociedade é uma sociedade muito da repetição, da rotina, do cotidiano. E se tu fica subsumido nessa rotina, tu tende a reproduzir as coisas como sempre foram feitas. Então, é através da arte, da cultura, que tu consegue gerar criatividade, e essa criatividade é o que vai gerar a inovação. E isso a gente não percebe quanto que o Brasil tem uma riqueza pela sua diversidade, pela sua complexidade cultural, pelos conjuntos de elementos que formam a nossa cultura. O Brasil é um país muito rico em diversidade cultural, e isso, se fosse aplicado na nossa economia, geraria um potencial de desenvolvimento gigantesco. A nossa arte e a cultura têm um poder muito grande, só que ele fica subutilizado a partir dessa compreensão equivocada e mesquinha das nossas elites de que a arte é uma coisa para poucos, que a arte é uma coisa secundária, que a arte é uma coisa de ver a arte muito mais como um elemento de distinção social do que um elemento constitutivo da formação cultural de um povo. Essa dificuldade em perceber a importância da arte para o conjunto, a cultura é tratada como se fosse uma coisa secundária. Então, o povão precisa de um prato de comida, não precisa de arte. A arte é para quem tem capacidade de usufruir e tal. O que é um erro, porque quanto mais a criatividade e o espírito crítico for fomentado no conjunto da população, mais tu consegue desenvolver um país. Gente, temos o Ben Berardi inscrito aqui, gostaria de falar. Eu só gostaria de dar um exemplo. Não sei se vocês conhecem a Orquestra Villa Lobos. A Orquestra Villa Lobos mudou a vida de muitas crianças aqui na Zona Sul, né? Que
lá da Lomba do Pinheiro. É fantástico. Ben, está com a palavra. Tá, está com o microfone. Abre o microfone. Ah, meu anjo. Desculpe. Tá, são parabéns, a semana discorreu super bem e com muita riqueza. Eu queria me ater a alguns aspectos assim, do que tu falasses. Né, até o final do século passado, não é tão longe para nós, a gente brigava muito na esfera da política internacional com a Organização Mundial do Comércio, que ela queria abocanhar a cultura e levar para dentro do âmbito dela. Então, a gente brigava, que a gente chamava de diversidade cultural, que era, eu não posso comparar a música e a literatura com sacos de cimento. Eu não posso colocar tudo nesse âmbito da OMC, até porque não vai ser bem mensurado conforme, enfim, o peso vai ser muito diferente disso. Depois acabou indo essa votação para dentro da ONU, e os países que defendiam isso, que eram os Estados Unidos e Israel, tiraram fora a proposta. Não, eles queriam passar a cultura da Organização Mundial do Comércio para dentro, tirar da Unesco, quero dizer, para dentro da Organização Mundial do Comércio. O que significaria também equivaler isso, né? Olha, o Estado, se ele pode ser penalizado internacionalmente por investir em beneficiar uma cultura, ou seja, eu vou investir na soja daqui, o governo brasileiro, que é um commodity, ao ser vendido, vai ser penalizado pela Organização Mundial do Comércio porque teve subsídio de governo. Então, ele não pode concorrer no mercado como outra soja de outro país que não teve tal subsídio. Isso aplicado à cultura seria um desastre total, porque a cultura ela é considerada um bem essencial pela Unesco. Então, ela necessita e necessitava sempre de um investimento de Estado econômico. Bom, quando eles desistiram disso e deixaram a cultura seguir pela Unesco, se chamou muita atenção. Disse, bom, estão fazendo isso pelo surgimento da internet. A internet permitiu uma outra capacidade de mensurar isso e produz novos valores que para eles não interessavam mais. É um valor tão maior do que é produzido pela cultura, chamado bens culturais na época, que eram bens e serviços culturais, do que os da internet e os virtuais. Isso não era tudo, pelo que se vê, né? Porque a cultura, então, ela brigava para não ir para a OMC, mas ao mesmo tempo passou a disputar a questão de ser mensurável, de que nós podemos medir o que a gente produz. Nós não estamos pedindo nenhuma migalha porque somos da Unesco e os outros bens são da Organização Mundial do Comércio. E sim que nós somos essenciais de fato e nós podemos competir. Essa passagem toda, ela me leva a uma questão muito crucial. Assim. Nós da cultura não temos essa possibilidade, não temos essa capacidade até então de mensurar justamente quem faz parte da nossa cadeia produtiva. Os metalúrgicos costumam dizer, não, desde o cara que faz o molde da tampinha até o cara da serralheria, tu tem um apontamento total de como se forma essa cadeia produtiva toda. E nós brigamos por isso para dizer o seguinte, não, é como tu afirmaste, nós não estamos pedindo nada, nós produzimos e somos cruciais pela importância nossa no mercado. Isso foi um salto bastante grande na arte, para a autoestima da arte e para um valor econômico da arte que vem junto. Agora, como a gente trabalha com isso, com essa questão de que, assim, tem uma lógica de mercado que diz tudo que é mensurado pode ser melhorado. E nós temos a dificuldade de mensurar o que a gente produz e quem faz parte da nossa cadeia produtiva. Nas artes visuais, por exemplo, a gente ainda considera, bom, é só o artista visual, a galeria, quando tem o teleiro, quando tem o cara que faz a tela, o cara que leva a obra, o segurança, o iluminador, tu tem uma cadeia toda envolvida que gera empregos e gera renda para uma série de pessoas, enfim, de categorias. Como a gente consegue, por exemplo, dentro das artes visuais, a gente tem brigado por isso muito dentro dos colegiados,
né? Nós queríamos fazer um mapeamento das cadeias produtivas e, no caso das artes visuais, nós temos que averiguar quem participa dessa cadeia para a gente poder dizer, olha, nós proporcionamos tantos empregos e produzimos tanto. Como tu vê isso dentro desse conceito de economia criativa e desafios para nós, artistas visuais? Acho que tu aponta vários temas que são bem contemporâneos, bem importantes e bem complexos. Então não é difícil de responder. Assim, primeiro, olhando desde esse ponto de vista internacional, uma coisa que a gente percebe é que as cadeias produtivas da economia criativa, de modo geral, elas têm uma característica que é muito significativa, que é uma base gigantesca. São cadeias heterogêneas, porque tem desde o pequeno produtor individual, pegando no caso o artista visual, o cara que pinta, até grandes corporações internacionais. E quanto mais tu sobe nessa pirâmide, menor é o número de atores e maior é o controle que tem. Artes visuais é um pouco menos complexo, mas se a gente for olhar, por exemplo, a cadeia produtiva da música, tu tem 4 grandes gravadoras que controlam 80% do mercado. Se tu for olhar a cadeia produtiva do audiovisual, do cinema, tu tem meia dúzia de companhias que controlam todo o mercado. Quer dizer, quando tu lança um filme do Homem-Aranha, 60% das salas do Brasil estão ocupadas pelo mesmo filme. Então, realmente, a indústria cultural é uma máquina enorme de fazer dinheiro, mas que é muito oligopolizada no mercado internacional. As artes visuais é um pouco mais complexo isso, é mais difícil e eu não saberia dizer como é que é, mas seguramente em duas grandes áreas da indústria cultural, que são as maiores, que é a área do audiovisual e a área da música, isso fica muito evidente o quanto que são, primeiro, mercados altamente lucrativos, né? E os estudos do PNUD mostram que, a partir da crise de 2008, o comércio mundial decaiu, mas o comércio de bens e produtos culturais continuou crescendo, ou seja, é um tipo de produto que tem uma natureza distinta, o produto cultural, do produto manufaturado normal. Se tu comprar uma geladeira, tu vai usar aquela geladeira até ela estragar e depois vai comprar uma nova. Se tu comprar um CD, nem se tem mais CD, mas tu comprar a música de um artista, tu vai querer comprar mais. Ou seja, é um tipo de produto que é de demanda altamente elástica. Ou seja, o fato de tu comprar um produto te leva a comprar mais, se não comprar menos. E é um mercado que envolve bilhões de dólares no mundo. E justamente por isso ele é muito protegido e muito apoiado pelos governos. Então, toda essa discussão que tem a nível internacional, que tu mencionou, da OMC, está muito relacionado com uma discussão que hoje é fundamental na economia criativa a nível internacional, que é dos direitos de propriedade intelectual. Tem toda uma busca hoje de garantir mecanismos de controle sobre o direito de propriedade intelectual. O que, de um lado, poderia parecer muito bacana, direito de propriedade intelectual, o artista tem que receber e ser remunerado pela coisa que produz, portanto, é importante que ele tenha os direitos de propriedade intelectual. Só que, na verdade, os direitos de propriedade intelectual, tal como eles são tratados na esfera internacional, são muito mais os direitos das corporações do que dos artistas propriamente ditos. Quer dizer, o uso da discussão do direito de propriedade intelectual está vinculado ao uso das grandes companhias que controlam a produção, contratam um artista, pagam um artista, mas ganham muito mais em cima dos direitos de propriedade, porque se apropriam do trabalho desse artista e são quem controla os mecanismos de distribuição. Isso é uma discussão muito complexa e, de fato, para as artes visuais, ela é mais complexa ainda. Acho que a Lisiane, ao mencionar o tema da educação, ela apontou um pouco por onde é que vai, e eu acho que isso realmente demanda um estudo, e um pouco é o que eu estou pretendendo fazer mais para o final do ano, um estudo sobre a cadeia produtiva das artes visuais, para entender mesmo onde é que estão as pessoas. Quem são os artistas visuais, como é que eles sobrevivem, porque, de fato, o mercado tradicional, o mercado convencional das artes visuais, que são as galerias, que são os museus, são muito restritos. Como eu disse, tu conta nos dedos as pessoas que conseguem viver da sua arte de vender para galerias. Mas então, onde é que estão os artistas visuais? Como é que eles vivem? Qual é a inserção deles no mercado? Eu acho que é uma questão muito importante para a gente até pensar que tipo de estratégia se pode ter de dar um suporte maior e um apoio maior ao artista.
né? É evidente que isso, de um lado, tem a ver com a discussão que eu fiz anterior, que é das pessoas também terem mais dinheiro para consumirem produtos de arte, mas também com conseguir perceber e conhecer quais são os pontos críticos e por onde é que se pode identificar a inserção do artista plástico, do artista visual na economia. De fato, essa ideia de cadeias produtivas é uma ideia importante, mas que, no entanto, assim, se por um lado tu pega no cinema, por exemplo, no audiovisual, tu consegue identificar claramente uma cadeia muito grande, que vai desde lá do cara que produz a câmera, os equipamentos, a película, passando por todo um conjunto de serviços adicionais que são necessários, vai desde o cara que é motorista, passando, tem toda uma estrutura industrial no cinema que torna muito facilmente perceptível a cadeia produtiva do cinema. A cadeia das artes visuais ela é mais complexa. É claro que a gente pode olhar, bom, as fábricas de tinta, fábrica de pincel, fábrica de tela, né, os caras que produzem as telas, mas como o mercado convencional das artes é um mercado muito pequenininho, eu acho que mesmo que a gente consiga mapear essa cadeia, ela não é uma cadeia muito longa e nem é uma cadeia muito densa. Então, para mim, o grande desafio do ponto de vista das artes visuais é conseguir identificar, para além desse mercado convencional das artes visuais, aonde que os artistas visuais se inserem na economia como um todo. Né? Onde é que eles estão? Né? Então, a interface das artes visuais com o setor editorial, ilustração, história em quadrinho, essa parte mais de fazer capa de livro, fazer desenho, como é que chama? Projeto gráfico de revista. Isso aí eu imagino que tem artistas visuais bastante. Na área do teatro, do cinema, tem toda a parte de cenografia, tem toda a parte de aonde também entra artista visual. Quer dizer, na verdade, as artes visuais acabaram se inserindo talvez porque o produto do artista plástico não seja tão facilmente transformado numa mercadoria de massa, ao contrário dos outros. Quer dizer, né, um filme é uma coisa que tem consumo massivo, música tem consumo massivo. Arte visual é menos. Né? Tu consegue ter dezenas de milhares de reprodução da Santa Ceia do Leonardo da Vinci, tu tem quadro do Mirotem, tem aqueles artistas consagrados que viram produtos pop, são transformados em produtos do mercado editorial. Mas o artista visual ele acaba sendo inserido não numa cadeia própria, mas nas outras cadeias produtivas. E o que torna mais difícil de detectá-los, assim, né? Porque, na verdade, tu não tem, ao contrário do cinema e da música, que tu tem um produto massivo que toda a cadeia converge para ele, o artista visual ele acaba se diluindo em outras cadeias produtivas. Né? O designer de uma fábrica de sapato, é o diretor de arte de uma agência de publicidade. O artista visual ele acaba, na verdade, inserido em outras cadeias, o que torna muito difícil tu identificar especificamente uma cadeia produtiva das artes visuais. Isso eu estou pensando alto agora, nunca tinha pensado, mas já me ajudou bastante a me aproximar melhor desse objeto. Vera, tu queria fazer uma colocação também? Fala, Vera. Em primeiro lugar, agradecer essa aula maravilhosa, esses raciocínios que estão vindo em cima. Aí eu vou colocar um assunto que eu andei falando até essa semana, sobre um registro de artista. Eu tenho a impressão que se a gente conseguisse ter um local, eu não digo um sindicato, mas um local que pudesse recolher uma taxa anual, que ela poderia, junto com uma reunião, um coletivo, decidir se pode ajudar algum artista que está precisando. Eu digo, é um elo entre o artista taxa para poder ter acesso. Tem muitas coisas que a gente não sabe por onde ir ou como decidir. Eu tenho a impressão que de uma forma mais em grupo
poderia haver um resultado melhor. Aí dá para mapear, como o Tarson falou, mapeando os artistas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ter esse acesso. E outra coisa, isso dá uma formalidade que eu acho que dá uma autoestima também. Para aquele artista pobre, que não tem condições, mas é um baita de um artista, poder ter apoio. Está falhando a internet da Vera. Está falhando? Tá. Deu agora? Sim. Voltou. É essa minha ideia da gente, no Rio de Janeiro existe. Falhou de novo. Oi? Falhou de novo. Essa minha internet está ruim. Assim, ó, no Rio de Janeiro existe, né? Mas como é que eu vou poder acessar um registro no Rio de Janeiro? É complicado isso. Se a gente tivesse alguma coisa aqui, que até recolhesse uma verba, que uma luta pelos artistas, isso. A Vera está falando de um assunto que a gente conversou essa semana, inclusive, que é o registro de obra de arte, né? Que tu pode registrar a obra. Registro do artista. Então, eu conheço pouco esse campo, mas eu acho que tem uma questão, um pano de fundo disso aí que é muito importante, que é a questão da organização social. Né? Tem um autor americano chamado Robert Putnam, que ele mostra que ele tem esse conceito de capital social, quer dizer, ele mostra o quanto que é importante para o próprio desenvolvimento econômico a organização da sociedade civil e quanto que um maior associativismo e um enfrentamento coletivo dos problemas contribui não só especificamente para as categorias, mas para a sociedade como um todo. Né? Não sei assim o quanto que um registro de artista ajudaria, mas sem dúvida nenhuma uma organização social dos artistas, uma autopercepção melhor de que tu não é uma pessoa isolada, abandonada no teu cantinho, mas que tu tem outros, tem os teus pares, e uma ação conjunta dos pares é fundamental, até para, como eu estava dizendo antes, para garantir uma voz e uma capacidade de colocar as questões da categoria na agenda pública. Né? Então, mas aí eu acho que tem já dois grandes embriões para isso. Um, eu acho que é o que a gente está fazendo agora. Eu acho que a Associação Chico Lisboa cumpre um papel muito importante nesse cenário. Quer dizer, então, tu ter uma associação que agregue as pessoas que trabalham com artes visuais, que elas possam se ver, possam compartilhar os problemas comuns e possam ganhar uma voz perante o governo, perante a opinião pública, isso é fundamental. Então, não é uma questão meramente corporativa, mas é uma questão decisiva para o desenvolvimento econômico, não só para os interesses específicos da categoria, mas para o desenvolvimento econômico do país como um todo. Assim, né? Eu acho que essa questão do registro e do que seria direito de propriedade intelectual, ou mesmo copyright, hoje a gente tem na internet, por exemplo, uma novidade, que é o que eles chamam de non-fungible tokens, que é um registro de propriedade de um trabalho de arte visual produzido na internet. E que já está sendo vendido. Quer dizer, o cara tem é tipo como se fosse um fonograma na música, o cara tem uma obra de arte, ela tem uma criptografia específica e tu consegue vender aquele produto a partir dessa criptografia como uma obra de arte original. E, de fato, isso é uma questão bem complexa e complicada, porque, na verdade, se a gente for pensar, a inexistência dessa valorização do trabalho autoral do artista faz com que o próprio trabalho dele seja desvalorizado. Se a gente for pensar em todos esses artistas visuais que estão trabalhando em outras áreas, eles são tratados como empregados
E o que eles são pagos, quer dizer, um quadro que poderia ser vendido por um preço X, eles transformam numa ilustração que é muito menos paga, porque justamente tu descaracterizar o trabalho do artista serve também para tu rebaixar o valor desse trabalho. Então, tu não é um artista plástico, tu é um ilustrador, né? O artista plástico como tal tem um pressuposto de que o seu trabalho é autoral e tem um valor. Ao ele ser tratado como um mero ilustrador, tu já está rebaixando e tu já está conseguindo possibilitar que não, tu está fazendo trabalho sob encomenda e eu estou te dando um salário e fique feliz com isso. Sendo que, bom, dependendo, se ele tivesse as conexões suficientes ou a valorização por parte dos críticos, aquele mesmo trabalho podia ser vendido por um valor muito maior. Mas, como ele é tratado como um mero prestador de serviço assalariado, e aí isso é funcional para as empresas que contratam, que o trabalho do artista seja desvalorizado, porque ele consegue empregar ele por um salário menor. O drama é que o mercado das artes visuais ele é tão elitista e tão fechado, que às vezes é mais negócio para o cara ganhar menos que vale o seu produto, mas ter um salário, do que ser um artista. Então, eu sou um ilustrador, eu ganho menos do que eu deveria, mas eu estou ganhando alguma coisa. Se eu fosse tentar vender os meus quadros, eu não vou conseguir vender, então é melhor eu me sujeitar a um salário baixo e trabalhar sob encomenda. Então, é essa complexidade da inserção do artista plástico e especialmente esses mecanismos de seleção que o mercado das artes tem, eles realmente, na verdade, contribuem para, ao mesmo tempo que aquele 1% de artista que consegue acessar esse mercado ganha muito bem, e os 99% que não conseguem, na verdade, têm o valor do seu trabalho rebaixado imensamente, porque não estão inseridos nesse circuito de valorização. Para mim é bem misterioso assim, como é que funciona esse mercado das artes, das galerias e dos museus, mas sem dúvida nenhuma a gente percebe que ele é um mercado que é bastante excludente e que essa exclusividade que beneficia alguns poucos artistas que são consagrados e bem remunerados, na verdade, ela esconde a desvalorização do trabalho da grande maioria dos artistas que acabam sendo, né, eu não sou um Iberê Camargo, então eu não sou ninguém, então eu tenho que me sujeitar a qualquer salário e dar graças a Deus que eu tenho alguém me empregando e eu posso viver de desenhar ou de pintar. É bem complexa essa questão e não é de simples resolução, mas sem dúvida nenhuma tu ter uma organização, uma representatividade coletiva contribuem muito para recompor essa valorização do trabalho, como qualquer categoria, quer dizer, tu te organizar, tu ter o teu sindicato, tu ter a tua associação, tu ter uma entidade representativa, não só serve para romper esse isolamento que cada um acaba enfrentando no dia a dia, mas também valorizar o trabalho de todos em conjunto. Isso que tu estava falando sobre o mercado das artes visuais, com o negócio do Amazônia Index, para chegar para... Depois que eu obtive o Seal do Meireles e tal, a obra dele pertence a Luiz Estrina, uma galeria muito bem sediada, que, enfim, tem alguns 10 caras que ela representa, e tá lá, mas, enfim, é um mercado realmente... Eles me convidaram para participar de uma live que era de 2 colecionadores gigantes de São Paulo, sediados em São Paulo, mas são 2 caras monstros. Aqueles caras que chegam e compram uma obra que é uma instalação que são 50 pneus. Ele tem que comprar um lugar para conseguir botar aquela obra dentro e saber depois como vender. Eles estavam falando sobre isso. Os caras têm uma dimensão outra da obra de arte, que eles parecem um pouco aqueles caras que juntam tudo que encontram pela frente. Depois eles conseguem, com alguma dessas coisas, pagar as outras. Eu fiquei muito escandalizado com esse reporte deles às obras de arte. Mas os colecionadores é um mercado gigante, com poucos, muito abastados, e que tem depósitos de obras e prontas para largar no mercado. Então, como tu disse, ele é um mercado muito escorregadio, difícil mensurar, até porque ele se fecha em si
né? E tem coisas que ele não quer. As obras de arte têm servido para lavar dinheiro, N coisas, né? Das artes visuais. É um campo realmente muito escorregadio, ele é mais difícil, mas é um desafio que a gente tem que campar. Porque essa questão do registro, né, profissional, por exemplo, tu tinha dito antes, nós não temos mais assim, os artistas visuais ou a cadeia, ela é grande parte vive de MEI ou RPA, pagamento autônomo, enfim, ele não está inserido em carteira assinada. Então é muito difícil a questão da sindicalização, até porque os sindicatos são uma coisa que está esboroando, né? Não só no nosso caso, mas também dos metalúrgicos, enfim, ele não consegue mais juntar as categorias. E aí cresce uma associação como a da Chico, né? Que talvez não devesse ser só dos artistas visuais, mas ser uma coisa como é a PTC para a indústria cinematográfica. Profissionais e técnicos em cinema do Rio Grande do Sul. Eu acho isso muito legal, assim, que ela vai juntar mais gente, trazer mais gente para o bojo. Mas, enfim, são questões maravilhosas para a gente tem que avançar isso nas artes visuais. Eu acho que é importante a gente ter em conta também essa questão de que não ter um olhar só corporativo, mas perceber que a cadeia produtiva da arte visual ela envolve não só o artista, mas também o cara. E nos lugares onde tu tem uma economia mais desenvolvida, tu tem um nível de profissionalização maior, que gera, inclusive, outros modelos de negócio e outras atividades produtivas associadas. Então, assim, a cadeia produtiva das artes visuais é o artista, mas é também o curador, é também um cara, tipo assim, em outros lugares tu tem representantes, assim como tem agente, tu tem o agente que está lá especializado em pegar o artista e vender nas galerias, vender em outros lugares. Então, tu tem todo um conjunto de atividades nos países desenvolvidos que tem uma dimensão de profissionalização, de especialização maior e que eu acho que para pensar, por exemplo, políticas para as artes visuais, tem que pensar dessa forma mais abrangente, não pensar só no artista propriamente, mas também no cara que faz a tela, pensar também em que medida isso pode gerar uma sinergia com os fornecedores, por exemplo. Bom, as indústrias de pincéis, as indústrias de tintas, elas podiam ser atraídas também para uma ação conjunta com os artistas e uma coisa reforçar a outra, porque se os artistas puderem viver melhor, eles vão comprar mais tinta, vão comprar mais pincel. Então, não tem porquê as indústrias que também são os fornecedores, ou a mesma coisa com as galerias. Quer dizer, em vez do galerista ser só o cara que se aproveita para conseguir comprar um trabalho barato e vender ele caro, ele ser também, ele gerar essa sinergia, isso a gente estava discutindo outro dia, num estudo que eu fiz sobre a indústria da moda, quer dizer, de conseguir fazer a cadeia se pensar como uma coisa mais orgânica e perceber a importância de uma interação entre os vários elos da cadeia para todo mundo se beneficiar. Quer dizer, então, em vez do cara lá, que é o da confecção, se preocupar em comprar um tecido mais barato na China, ele comprar um tecido local, isso faz toda a diferença para a economia local. Né? Se uma fábrica de sapatos sair daqui do Rio Grande do Sul e ir para o Nordeste, porque a mão de obra é mais barata lá, pode ser bom para aquela indústria individualmente, mas para a cadeia como um todo não é. E a cadeia, se pensar de maneira mais sinérgica, ela é importante. Então, seria interessante também pensar da Chico, enquanto representante dos artistas, também abrir uma política de aproximação com as fábricas de fornecedores, com os seus fornecedores, e constituir essa sinergia. E eu acho que um papel importante que a Chico pode ter é justamente de começar a levantar essa visibilidade das artes visuais no cenário público como um todo, quer dizer, de sair só do seu gueto, do seu nicho e buscar mostrar para o público como um todo a importância da arte e da importância da arte, da criatividade para o desenvolvimento e começar a vocalizar mais os interesses dos artistas, não só a partir da sua lógica individual, mas também do que a gente contribui para a sociedade como um todo. Né? Então, eu acho que o papel de entidades como a Chico ele é fundamental nesse sentido de conseguir dar uma expressão e agregar um setor que ele é muito fragmentado. Eu acho que, assim, junto com a música, talvez o setor das artes visuais seja o setor mais complexo e mais fragmentado
da economia criativa, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil de modo geral, e talvez no mundo, porque, por exemplo, se tu mencionou a PTC, tu pegar o setor do audiovisual, ele tem um conjunto de instituições que o representam, né? A PTC, o Sindicato da Indústria Audiovisual, a Fundacine, e não é à toa que é um setor que conseguiu gerar políticas públicas de apoio muito mais importantes. Hoje tu tem toda a política nacional de audiovisual, claro, está sendo desmontada agora pelo Bolsonaro, mas tu tinha toda uma política de apoio ao audiovisual brasileiro, porque ele conseguiu se mostrar como uma indústria relevante, geradora de trabalho, geradora de renda para o país, e que, portanto, demanda e necessita de apoio de políticas públicas. E eu acho que para as artes visuais conseguir isso também depende fundamentalmente de uma construção que não é simples, não é trivial, é um trabalho de formiguinha de muitos anos, mas de ir criando essa rede associativa que permita o setor ter mais voz na agenda pública. A Mônica queria fazer uma pergunta. Mônica, abre o teu microfone. Está com o microfone fechado. Clica no microfone. Aí, abriu. Tú sabes que, o sea, mi papá es un artista italiano que moró en Uruguay, ¿no? Y una sorpresa que eu tive fue una vez que fui a Uruguay, a Montevideo, y me llamaron de no sé si es una asociación o un centro, ¿no? Si le digo, no sé. Pero me llamaron porque había un valor en dinero, ¿no? Por las ventas de las obras que mi papá había vendido. O sea, mi papá ya estaba fallecido, ¿no? Entonces, justamente aquello que estábamos hablando sobre el derecho autoral, y eso fue criado, no sé en qué año, y también no tengo mucha información, pero podríamos comunicarnos así en Uruguay para ver cómo se formó, porque eso en mi época no existía, porque es un valor, digamos, en cada venta, quien está vendiendo está ganando, ¿no? Y ese valor autoral es importante, tanto como para los artistas vivos, como también para los artistas fallecidos. Una sugiro, ¿no? De poder averiguar un poco eso. Y otra cosa que yo quería hablar, que el peor enemigo de las artes visuales somos los artistas, porque hay una incapacidad de la mayoría de los artistas de entender que somos obreros de las artes y que es una profesión como cualquier otra, como un veterinario, como un médico, como un ingeniero. Porque nos estudiamos así como estudiaron tantos profesionales, a los cuales si hubo, por ejemplo, un médico, tengo que pagar, ¿no? Entonces, esa falta de autoestima, o no sé cómo relacionarla, del propio artista, entonces, hasta que no nos querramos, no nos amamos como artistas, es muy difícil dar un paso além para que seamos reconocidos. Eso es lo que yo quería hablar. Obrigado. No, sí, genial. A mí me gusta muchísimo Uruguay. Mi papá nació en Salto. Yo tengo un poquito y estoy ahora incluso ganando mi nacionalidad uruguaya, porque es un país muy interesante. Y claro, justamente... Mi abuela era de Salto. Que o Uruguai, como é um país que tem... É um país muito sério do ponto de vista institucional e tem uma visão muito clara, os políticos uruguaios de todas as vertentes, é uma herança muito europeia e uma compreensão muito mais clara do que a gente tem aqui sobre o valor das artes e o valor da cultura.
né? Eu acho que fica evidente o quanto que a cultura é tratada de uma maneira muito mais profissional e muito mais dedicada no Uruguai do que aqui. Eu acho que esse exemplo de ter mecanismos de direitos autorais que remunerem a venda das obras de arte, porque aqui é isso, tu vendeu o quadro por uma galeria, tu vendeu por X, o cara da galeria vai vender por 2X, 3X, 4X e tu não vai nem ficar sabendo quanto que foi vendido o teu quadro. Quer dizer, então, tu tem mecanismos, mas isso tem a ver com aquilo que eu estava dizendo antes da falta de uma conexão maior entre os vários elos da cadeia, né? Na verdade, acaba que um setor acaba tendo uma relação predatória com o outro. Então, para o galerista interessa desvalorizar ao máximo o trabalho do artista quando ele está comprando e valorizar ele ao máximo quando ele está vendendo. E se poderia ter mecanismos que parte desse ganho do galerista fosse transferido para o artista também. Mas eu não conheço esse mecanismo. Mas eu acho que tu colocas, Mônica, um tema muito importante, que é essa necessidade de romper com essa visão individualista do artista, que é uma visão que é muito estranha, porque de um lado ela vem de um falso egocentrismo, eu sou tão importante que eu me basto e eu só penso no meu próprio umbigo e não me penso como um trabalhador como qualquer outro. Enquanto que, de fato, isso que tu colocasse, essa comparação com um engenheiro ou com um médico, quer dizer, o trabalhador das artes é um trabalhador como qualquer outro trabalhador. E para mim, o paradoxal é que, ao mesmo que essa visão essa visão convencional do artista como um ser etéreo, estimulado pelas musas e pela seu talento divino, por um lado, ele aparentemente ele tem a ver com uma valorização do artista, quando na verdade está desvalorizando o artista, porque ao ele se ver como uma figura isolada, sem nexos e sem uma solidariedade enquanto categoria, ele na verdade está desvalorizando o seu trabalho. Então, tu supostamente te coloca acima das questões materiais, eu tenho que pensar na minha arte, eu sou, né? Por outro lado, tu está, na verdade, te desvalorizando, porque ao tu não te identificar enquanto grupo, enquanto categoria social, enquanto agrupamento, e não pensar em alternativas coletivas, na prática, tu está te desvalorizando. Então, é uma visão altamente ilusória do artista como uma figura etérea, que, na verdade, contribui para o artista ser mais submetido ainda do que ele poderia ser. E eu acho, Tarson, que também é a postura do artista, porque eu trabalho muito com projetos donde convido artistas para participar, ¿viste? Para viajar, para hacer exposiciones, fora y eso. Entonces, en determinadas oportunidades, yo fui, por ejemplo, teníamos que ir a la Argentina, era un proyecto, y un señor así que estaría, digamos, patrocinando, me dice, bueno, muy bien, cuando ustedes lleguen a la Argentina, van a ir al hotel tal, les vamos a dar la comida, y les vamos a dar hospedaje. Entonces volví a preguntar y le digo, escuta, yo como na minha casa. Yo tengo una cama espléndida para dormir, eso tú que me estás dando, yo tengo. Yo preciso más, ¿entiendes? O sea, mi proyecto cuesta tanto. Y no podemos dar aulas que cada curso, por ejemplo, de Wagner, meu, ¿entiendes? Gusta tanto, el otro gusta tanto. O sea, bueno, y salió, ¿entiendes? Sí, no, eso... Y gente vendió muy bien las obras, y gente fez esculturas que dejaron en ese lugar y fueron pagas, porque somos profissionais. Eu acho que essa visão de profissionalização do artista ela é uma questão muito importante. Eu vejo pelos meus amigos músicos que se queixam muito que são tratados, tu é músico, então toca aqui pra gente um pouquinho, quer dizer, tratando... Não. Bom, isso é o trabalho do cara, tu pedir pro cara trabalhar de graça é uma ofensa, e as pessoas não se dão conta de o que justamente pelo fato da arte ser tratada como uma coisa fora do mercado, que supostamente está num nível superior, na verdade está inferiorizando porque não está sendo tratado como uma atividade profissional que precisa ser remunerada.
Sí, pero no, digamos, yo veo así, ¿viste? O artista aquí y o pessoal que veo artista. O pessoal que veo artista piensa que o artista no come, no se viste, no paga aluguel, ¿entiendes? Entonces, somos nos que tenemos que decirle a ese público. ¿Entiendes? Por ejemplo, sí, Mónica, mira que tal cosa, entonces tú ven aquí, tú le pides eso a tu médico, doctor, me doy el dedo y tú preguntas cuánto te va a cobrar. O si no, el médico te va a decir, oye, ahora cuando a señora Saya está mi asistente, con ella o pagame, ¿entiendes? Pero me parece que todo es culpa nosa, es culpa do artista. ¿De dónde sacaron las personas de que o artista es ninguém? Porque teve un loco lá que se cortó la orella. No debemos de cortarnos la orella. Somos gente consciente y que tenemos un valor. Chao. Es así, soy la. Hay que cambiar la cabeza. Y hay que pelearla, hay que brigar. Aí, posso falar? Fala, Então, isso que tu falaste com relação a vem um músico, toca um pouquinho para nós. Isso é tipo assim, ó, eu já passei por essa situação. Me veja um quadrinho, me dá de presente um quadrinho. Eu tive umas encomendas e quando ele queria perguntar pela obra se estava pronto, ele dizia, como é que está o quadrinho? E aí eu dizia, olha, quadrinho não, é um quadro, é uma obra. Então, é essa situação que a gente passa. Veio um parente lá da Itália e olhou um quadro meu aqui e disse assim, esse eu vou levar de presente. Não vai levar de presente. Não vai levar de presente. Então, às vezes, desvaloriza o artista. Quer dizer, quando dizem assim, ou então dizem para mim assim, é uma terapia. Não é uma terapia, eu sou uma artista plástica, eu faço isso porque gosto. Não é uma terapia, eu não faço por terapia. Eu faço porque gosto. Então, é essa desvalorização que a Mônica estava falando. É como tu diz, tu tem a tua cama, tu tem a tua comida, não preciso que te pague para tu fazer uma obra. Gostei muito da palestra, Tazão. Isso tem muito a ver com essa ideia da arte pela arte, e arte como se fosse uma atividade meio divina e meio fora da vida cotidiana, quando, na verdade, a arte é um trabalho como qualquer outro e que deve ser valorizado enquanto tal, né? Eu acho que essa que é a mensagem fundamental. E como todo trabalhador, ele precisa se organizar coletivamente para buscar alternativas coletivas para valorizar o seu trabalho. Eu acho que essa que é a grande mensagem que é a discussão da economia criativa, ou seja, pensar a relação entre a arte e a economia não a partir de uma lógica mais superficial, que seria, bom, então eu tenho que produzir coisas para o mercado. Não, eu tenho que fazer o mercado reconhecer o valor do meu trabalho. Então, é um olhar distinto, não de tu se submeter ao mercado, mas de tu conseguir valorizar a tua mercadoria e valorizar o teu trabalho, como todo e qualquer trabalhador também. Gente, acho que vamos encerrando, então. Estamos com quase 2 horas de fala. Na realidade, esse é um assunto que dá muito pano para manga. Realmente, a gente poderia ficar aqui horas. Mas como a gente estava falando antes, né, Tarso? É muito cansativo a coisa com o vídeo, assim, né? Então, Tarso, te agradeço muito. Oi? Quem está falando? Não, eu ia dizer que hoje em dia, com a pandemia, está sendo tudo feito online. Isso é muito bom, porque eu acho que até às vezes mais pessoas participam, porque não podem ir. Onde eu tive uma reunião também, então o online está nos favorecendo, eu acho. Claro, não é nada com o presencial, mas atualmente, pelo menos, nós temos como ouvir o Tarso falando. Sem dúvida. Então tá, muito foi um obrigada, prazer. então, eu acho Tarso. que eu gostaria de
Tarson, gostaria de agregar uma pequena cosita. Esta época incomún de la Tierra, de nuestro planeta Tierra, tiene una función muy importante para la vida de las personas. Entonces, yo creo que eso es una cosa que nos tenemos como artistas entender, que somos seres muy especiales y que en este momento donde la humanidad ha perdido tanta cosa, nos como artistas hicimos nuestra parte, que fue muy importante para muitas y muitas pessoas, eu sei disso. Só isso. Obrigado, Tarson. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu acho que isso que a Mônica coloca, eu acho que também tem que pensar que a gente está vivendo um momento de crise global, mas que a crise também pode ser uma oportunidade de a gente repensar nossas práticas e aproveitar essa sensibilidade latente que tem na sociedade como um todo para colocar algumas questões e tentar criar algumas transformações para tentar fazer um mundo melhor. E eu acho que me coloco totalmente à disposição. Como eu disse no começo, eu estou preparando um estudo sobre o setor das artes visuais, que é uma pesquisa que a gente vai apresentar mais no final do ano, e queria contar com a participação e colaboração de todos vocês e fazer isso em construção junto com a Chico Lisboa. Eu me comprometo daqui a um mês, 2, a mandar tipo um rascunho das ideias que eu estou tentando fazer e tentar construir junto com vocês esse conhecimento maior acerca da cadeia produtiva das artes visuais, de maneira a gente poder também ter mais dados e mais informação que nos permitam pensar políticas para esse setor. Então, nesse sentido, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês e desejar todo o sucesso aí para Chico Lisboa, que eu acho que está realmente revivendo nesse momento tão difícil, e eu acho que isso pode ser bem importante para as artes visuais como um todo e para o próprio Rio Grande do Sul como um todo. Muito obrigado. Nós que Isso aí a agradecemos, gente deve atualmente a Alice. Nós que agradecemos, Tarson, e a Chico Lisboa está à disposição e nos interessa muito essa questão, inclusive para proporcionar aos nossos sócios também mais esse serviço. Muito obrigada, Tarson. Muito obrigada por vocês terem participado. Tchau, tchau. E tchau, então, para todos. Lise. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Lise. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Nos vemos. Tchau, Mônica. Tchau, Mônica. Tchau, tchau. Nos tenemos que reunir en un bar con un viño. Sim, Seria maravilhoso. Grande ideia, Mônica. Vamos, dale. É isso aí, Rejane.